Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, o tema de hoje que nós vamos estudar é sobre a respeito o cristão predestinado, verdadeiro do Senhor. Ele pode andar armado? Ele pode usar violência com violência? Claro que não. E isso eu vou provar dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, olha só, amados irmãos. Vamos começar aqui primeiro pelo Evandro Ferreira, o católico calvinista. E depois vamos falar a respeito do professor, né, sobre o texto bíblico que ele usou como modo legítimo. Vamos começar pelo Evandro Ferreira, o católico. Vamos lá. O Evandro Ferreira, ele até debocha do mandamento de Jesus, quando Jesus dá este mandamento para o discípulo, para a igreja, os discípulos. Quem te bater na outra face, ofereça a outra face. E o Evandro... A violência, Jesus pregou amor. Pregou amor a todos. Vira outra face, a vida toda. Olha só, veja bem. O Evandro Ferreira, veja bem, vocês acompanham o vídeo todinho lá no canal dele, tá bom? Vocês acompanham o vídeo todinho no canal dele. E volta o vídeo aqui e veja. O Evandro Ferreira, ele debocha de Jesus. Aonde Jesus manda nós oferecer a outra face. Quem te bater na outra face, ofereça a outra face. E o Evandro Ferreira, ele debocha deste mandamento de Jesus, dizendo que vai agir com toda a violência que ele tiver contra o próximo, né? O ladrão, o inimigo. Olha só, presta atenção. Mas você negou a fé. Eu estou disposto a defender minha família como que eu puder. Se alguém invadir minha casa, ele não vai ser recebido com boa noite, não. Ele vai receber o máximo de violência que eu puder aplicar a ele. Pode ter certeza. Eu não vou dar boa noite, seja bem-vindo. Não. Vou receber da forma que merece. Eu já estou até disposto a defender minha família como que eu puder. Se alguém invadir minha casa, ele não vai ser recebido com boa noite, não. Ele vai receber o máximo de violência que eu puder aplicar a ele. Pode ter certeza. Eu não vou dar boa noite, seja bem-vindo, não. Vou receber da forma que merece. Vai agir com toda a violência que ele tiver contra o próximo, né? O ladrão, o inimigo, seja lá quem for, né? Então vamos para a grande verdade agora diante da Bíblia. Por isso que eu digo aos irmãos que leiam a Bíblia e examinem as Escrituras, porque esses falsos mestres, eles vão usar a Bíblia como modo legítimo, com textos isolados, com contextos, somente aquele contexto, para aplicar o golpe de levar os irmãos a violar o mandamento de Jesus. Vamos lá. Nós vamos aqui para Mateus 5, tá? Mateus 5, versículo 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somente os mansos herdarão a terra, mas aqueles que agem violência com violência não herdarão a terra. Tá certo? Então tá aqui para vocês que os mansos herdarão a terra, mas os que usam de violência com violência, como Evandro Ferreira e outros aí, não herdarão a terra, ok? São os violadores da lei, dos mandamentos do Senhor, esses falsos mestres, ok? Vamos aqui para Mateus 5:38, que diz assim, amados irmãos:
Mateus 5,38 diz assim. Deixa eu aqui pegar o óculos. Ok? Peguei o óculos aqui. Vamos lá, olha só. Mateus 5, 38 diz assim. Olha só. Preste bastante atenção, tá, meu irmão? Olha lá. Né? 38. Mateus 5, 38 diz assim, ó. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que der demandar contigo, tira-te a túnica, deixa ele também a capa. Se alguém te obrigar a andar a humilhar, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ponto, meus irmãos, aqui você está vendo, né, uma grande prova aqui do nosso Senhor Jesus. Os mandamentos de Jesus para nós. Então Jesus está dizendo para nós, antigamente era olho por olho. Antigamente era olho por olho. Vocês estão entendendo? Mas Jesus disse, eu, porém, vos digo, não resista aos perversos. Se o perverso seja um ladrão, quer te roubar, quer pegar sua capa, ofereça a outra. Se o ladrão, seja quem for, manda você andar não sei quantos passos, você ande duas. Vocês estão entendendo, né? Mas claro, claro que a gente não vamos aqui pegar o texto, né? E o ladrão pedir sua capa, aí você vai dar a outra também. Não é dessa forma que você vai agir, tá certo? Se ele pedir sua capa, você dê. Se ele pedir a outra, também você dê. Vocês estão entendendo? Então, o que a Bíblia diz? O próprio Jesus Cristo está dando este mandamento. Nós vamos aqui, irmão, para você entender melhor, tá bom? Nós vamos aqui para você entender melhor. Vamos para Lucas 6, 46, tá? Para entender melhor. Para você entender melhor. Lucas 6, versículo 46, tá? 46. Veja só. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Vocês estão entendendo, meu irmão? O que significa isto aqui? Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Exatamente. Então, o Evandro Ferreira, ele não faz o que Jesus manda. Pelo contrário, né? Ele debocha daquele mandamento do Senhor. Vamos lá, olha só. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu e assim vai. Vocês estão entendendo? Então nós devemos praticar o mandamento de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Então aqueles que não praticam os mandamentos de Jesus, esses não são discípulos. Esses não são discípulos de Jesus, não. Então não adianta ele chamar Senhor, falar o nome de Deus em vão. Não adianta ele chamar o nome de Deus, de Jesus, porque esses calvinistas e esses professores não praticam o mandamento do Senhor. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para Mateus 5, né? Mateus 5, 38. Vamos lá para Lucas, tá bom?
Mateus 5, 38. Vamos para Lucas 6, 27, tá? Para ficar melhor para vocês. Lucas 6, 27, né? Vamos lá. Olha só aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só que incrível, irmão. Olha só que incrível. Para ficar mais claro, né? O texto lá de Mateus 5, 38, para ficar mais claro aqui em Lucas, mais claro para você. Vamos lá. Lucas 6, versículo 27. Vamos começar aqui pelo versículo 27. Vamos lá. Aqui fala o 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouviste, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Vamos lá. Bendizei aos que vos maldicem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate, é agora a grande verdade. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa a levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como queres que os homens vos façam, assim fazei-vos também a Deus. Irmão, esse texto aqui é muito incrível. Este mandamento aqui do nosso Senhor Jesus para todos. Ao que te bater nessa face, ofereça a outra. A Bíblia diz que não é para nós reagir. Aqui. Não entres em demandas com ele. Então aqui está falando a respeito de um ladrão que vem te roubar, seja na rua, seja em sua casa. O que te pedir ter é melhor do que você morrer reagindo. Então o próprio Jesus nos dá esse mandamento, que não é para nós reagir. O que ele pedir, nós temos que dar. Se o ladrão bater na nossa cara, nós oferece a outra. Então, como sempre eu digo aos irmãos, quando nós lemos um texto desse, não é que você vai oferecer, né? Aí a pessoa dá um tapa na sua cara e você bata nessa outra. Não é dessa forma que você vai agir, né? Não vai agir, tá bom? Então, se a pessoa bate em sua cara, você fica na sua, lembrando sempre do mandamento do Senhor. Não reaja, não use o mal com o mal, não use o mal com o mal. O reino de Deus, irmão, não é para todos. Pensa que é fácil seguir a Cristo e praticar suas obras, a obediência aos mandamentos? Não é fácil não, amado irmão, não é fácil, tá? Vamos aqui para mais, tá? Vamos aqui. Mateus, deixa eu ver aqui, Lucas 6, 29, deixa eu ver aqui rapidinho. Lucas 6, 29, né? Esse aqui eu já li, ok. Mateus também já li, que já li. Lucas 6, 46, deixa eu ver aqui. Lucas 6, 46, deixa eu ver aqui. Também já li. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Lucas 6, versículo 46. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Exatamente. Isso aqui, irmão, é checkmate. Isso aqui é checkmate para esses falsos mestres e esses calvinistas. Esses calvinistas, Evandro Ferreira,
o rei, né, os professores da teologia, eles obedecem este mandamento do Senhor em Mateus 6, versículo 29? Claro que não. Então não adianta ele usar o nome de Jesus, usar o nome de Deus. Não adianta. Está chamando em vão. Ok? É incrível, amados irmãos, quando você conhece a verdade do Senhor na Bíblia Sagrada. Tá bom? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, relembrando aos irmãos, quando você lê um versículo desse, né? Ao que te bater numa face, ofereça a outra. Não é que você vai fazer isso, né? A pessoa bate na sua cara e você bata nessa aqui. Né? Não vamos ser, né? Claro que não. Então, é nesse sentido. É nesse sentido. Quando bate na sua cara, nenhum cristão do Senhor verdadeiro bateu na cara, pronto, fica de boa. Porque essa pessoa que bate na cara de um cristão predestinado, aquele que faz o mal a um povo santo de Deus predestinado, vão pagar um preço caro. Paga, irmão, um preço caro. Vocês estão entendendo? Então nunca reaja contra o próximo, o mal com o mal. Então muitas pessoas, né? Muitos pais de famílias morreram porque reagiram, foi embora e a mulher fica. Por que reagiram? Bom, já nós vamos entrar no assunto profundo, tá bom, Barulho? Vamos aqui acompanhar o resto aqui. Mateus 22, 35, 49. Deixa eu ver aqui. Acompanhe esse vídeo até o final, irmãos, que é incrível, tá bom? Mateus 22. Mateus 22, 35. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mateus 22, 35, 49. Acabei atando aqui, foi? Pera aí, rapidinho, irmãos. Bom, depois eu passo. Vamos aqui para Mateus 10. Vamos para Mateus 10 para não perder tempo aqui, que eu vou ter que achar depois. Mateus 10, 5. Mateus 10, 5. Vamos lá. Olha só, irmãos. Escuta bem, tá, irmãos? Olha só. Vamos entrar nessa parte do Evandro Ferreira, o católico, para a gente terminar. E a gente vamos para o professor de teologia, tá bom? Esse daí que você está vendo aí na tela, os professores de teologia, que quer fazer dos escolhidos que eles violem o mandamento de Jesus, tá? Eu acabei de ler para vocês. Vamos lá. Então o que acontece? Um ladrão, ele vai na casa de um cristão. Por exemplo, o ladrão vai na casa do Evandro Ferreira. O que acontece? O Evandro Ferreira vai agir com toda a sua violência contra esse ladrão. Então o Evandro Ferreira vai ter que matar esse ladrão. Porque se o Evandro Ferreira ele vai reagir contra o ladrão, ele vai ter que matar o ladrão, senão o ladrão é que mata ele. Então o que acontece? O que acontece é que o Evandro Ferreira, ele vai violar o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor. Aonde eu acabei de ler o texto, onde Jesus diz, não entre em demanda com ele. Não é para você entrar em demanda, querer agir o mal com o mal, reagir quando um ladrão, alguém, vem tomar algo seu. Irmãos, para ser cristão não é para qualquer um. Então eu falo isso porque, né? Porque a gente não passou, né? Por essa coisa, por essa prova de um ladrão vir na sua casa, né? Tem aquele
aquela coisa de o ladrão estuprar, tipo assim, estuprar a sua mulher, ou somente roubar a sua casa. Então a gente não passamos por esse tipo de coisa. Então o que acontece, meu irmão? Um verdadeiro predestinado de Deus, ele nunca vai reagir. Seja o ladrão ou alguém que vai querer estuprar sua mulher na sua frente, irmão, o verdadeiro cristão jamais vai reagir. Jamais vai reagir. O verdadeiro cristão predestinado, ele vai obedecer o mandamento de Deus. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer? Vou falar na parte em questão de roubo. Então a pessoa não vai reagir. O cristão verdadeiro não vai reagir. Ele quer levar leve. Mas é como eu falei, muitos dos que reagem, pai de família, para defender sua família, já foram embora, morreram, né? E serão julgados, né? No julgamento final, por, né, agir o mal com o mal. Tá entendendo, mano? O perigo das pessoas reagir. O perigo das pessoas reagir quando um ladrão vai na sua casa. Vocês estão entendendo o perigo? Então isso não é agir com sabedoria, não. Então deixa o ladrão levar. Se o ladrão bater na sua cara, fica tranquilo. Mas que um preço a pagar, o ladrão tem quando faz algo com o povo de Deus. Ok? Então, vamos lá. Então, o que acontece, amado, é o seguinte. Um predestinado do Senhor verdadeiro, ele jamais vai reagir, seja o que for. Seja a um estupro, né, na frente dele, né? Ele jamais vai reagir. Escute, amado irmão. Irmão, escute. Deus, ele prova os seus sábios cristãos. Deus, ele prova seu sábio povo cristão. Deus, ele prova seu povo. Vamos supor que o ladrão, ele vai querer estuprar sua mulher na sua frente. E você permanece firme, lembrando do mandamento do Senhor. O que pode acontecer? Que no momento em que o ladrão vai querer estuprar sua mulher, ele, de repente, cai no chão. Ele cai no chão. Porque realmente, né, irmão? Realmente é horrível, é muito horrível a gente presenciar uma cena dessa, de um ladrão querer estuprar a nossa mulher na nossa frente. Isso de fato é horrível. Mas Deus, irmãos, ele prova os seus. Agora, aquele que vai reagir quando vê um ladrão, qualquer pessoa que vai querer estuprar sua mulher, pode morrer. Exatamente. Então, morreu de graça e à toa. Então é isso, irmão, que eu quero falar para você. Deus, ele prova a gente. Nós passamos por experiência, né? A experiência nos traz a esperança. Então nós somos provados por Deus. Nós temos que passar pela provação. Então é aquilo, né? Que Deus fala. Que eu acabei esquecendo a partir de agora, Então, se o ladrão quer roubar sua casa, fique de boa, não reaja, tranquilo. Mas em questão de estupro, então, irmão, tudo é momento, né? Tudo é no momento, na hora. É tudo no momento, na hora. Como é que a gente vamos reagir? Então não tem, irmão, não tem escolha. Não tem escolha. Ou você é ou não é servo de Deus. Ou você obedece o mandamento de Jesus, a lei, o mandamento de Deus, ou não. Ou não. Você está entendendo? Então Deus, ele prova a gente. Então no momento em que uma pessoa cristã, ela vai reagir,
aí pode ser o seu fim. Pode ser o seu fim. No momento ali, vai morrer e realmente vai perder sua salvação. Todos aqueles que desobedecem o mandamento do Filho de Deus. Vocês estão entendendo? É triste, é. Aí vamos supor, irmão, vamos supor que aconteça. Vamos supor, tá? Vamos supor que aconteça de um ladrão estuprar sua mulher na sua frente. Isso vai ser horrível para a nossa mente? Claro que vai. Mas nós não devemos reagir. Tudo é prova, Maria. A prova. Os discípulos passaram por morte. O apóstolo Paulo foi apedrejado, mas ele não deixou de obedecer a Jesus, os mandamentos de Jesus. Eles foram torturados, os cristãos, no tempo dos apóstolos Paulo, foram torturados, mas eles não desobedeceram o mandamento do Senhor. O importante é a vida, o importante é permanecer vivo, o importante é permanecer vivo, do que você perder a sua salvação reagindo diante de um malfeitor, um ladrão, seja lá quem for. Então temos que ser, irmão, pessoas sábias, em nome de Jesus. É triste, claro que é triste, mas para ser, irmão, servo de Deus, predestinado, não é para qualquer um. É somente os predestinados que jamais vai reagir, seja a situação que for, ele jamais vai reagir. Tá certo? Deus dará força. O predestinado de Deus, Deus dará força para ele suportar qualquer situação, seja ela no roubo na sua casa, seja um estupro. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá, Maria? Porque Deus jamais vai deixar nós passar algo além do nosso limite, né? Então, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, né? Então, tá aí. Bom, amados irmãos, como eu já mostrei para você os textos bíblicos e provando para vocês que o Evandro Ferreira, o Reiner do canal é desse modelo, o falso pastor, né, roqueiro, né, eles não têm nada de discípulo, de servo do Senhor, ok? Não tem nada de servo do Senhor. São apenas homens que violam as leis, violam os mandamentos do nosso Senhor Jesus, né? Como já havia homens que violavam a lei de Deus, ok? Então pegue a visão em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, vamos partir agora para esse que você está vendo aí na tela, né? Esse professor de teologia. Vamos partir agora para ele. Bom, no vídeo que você viu aqui abaixo, né? Tá logo aqui abaixo, tá? Você acompanha aí, ok? Para ser prova disso. Então ele falou que Jesus mandou os seus discípulos pregar o Evangelho. E ele falou, esse professor de teologia falou que Jesus mandou eles se armarem. Mandou eles se armarem. Irmão. Que Jesus, quando ele manda os discípulos de 2 em 2 a expulsarem demônios, a curar enfermos e a converter pessoas ali na região de Belém, se eu não estou enganado, ele disse, olha, não se preocupem com comida, não se preocupem com o que vestir, nem com o que calçar, levem só um bordão. O que era o bordão? O bordão naquela época era um tipo de arma em que você colocava uma pedra como fosse uma rede, e você colocava ali uma pedra, era usado para se defender contra animais e contra salteadores, que naquela época existia muito no caminho entre Jerusalém e Jericó. Era um caminho muito perigoso.
Ou seja, Jesus recomendou que os seus discípulos andassem armados, porque a segurança pessoal ela é responsabilidade individual. Então, não existe essa, a religião não proíbe nenhuma pessoa de ter a sua arma legalizada. Esse que você está vendo aí na tela, né? Esse professor de teologia. Vamos partir agora para ele. Bom, no vídeo que você viu aqui abaixo, né? Tá logo aqui abaixo, tá? Você acompanha aí, ok? Para ser prova disso. Então ele falou que Jesus mandou os seus discípulos pregar o evangelho. E ele falou, esse professor de teologia falou que Jesus mandou eles se armarem. Mandou eles se armarem. Irmão, aonde é que está isso na Bíblia? Que quando Jesus manda os discípulos pregar o evangelho, Jesus mandou eles se armarem. Se armarem. Aonde é que tem isso na Bíblia? Calma. Amados irmãos, calma. Você vai conhecer a verdade a partir de agora. Que quando Jesus ele manda os discípulos pregar o evangelho, Jesus não manda eles se armarem. Irmão Roberto, que é isso, irmão? Irmão Roberto, que é isso, irmão Roberto? Está contradizendo a Bíblia, irmão Roberto? Não. Claro que não, mais irmãos, tá? Então, eu vou mostrar a verdade para você a partir de agora. Aqui em Mateus 10, tá? Em Mateus 10, versículo 5. Eu vou mostrar a pura verdade para você. E é por isso que eu sempre digo, examinai, irmão, as Escrituras. Porque o intuito desses falsos mestres e calvinistas é fazer com que vocês violem o mandamento de Jesus, as leis de Deus. Tanto o Fábio caminhando em mentira. Irmão, se desperte em nome de Jesus para os falsos mestres, tá bom? Vamos lá. Olha só. Mateus 10, versículo 5. Mateus 10, versículo 5. Veja a prova aqui. Que Jesus não mandou os discípulos se armarem. Vamos lá. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, né? Então aqui Jesus já está enviando os 12 e ainda Jesus deu instruções. Veja só. Não tomeis rumo aos gentios, nem entres em cidade e samaritanos, mas dê preferências, procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus mandou os discípulos pregar e ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Ok? Então você veja que Jesus já dá esse mandamento para os seus discípulos procurarem as ovelhas perdidas de Israel. Ok? Vamos lá. O versículo 7. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curais os enfermos, ressuscitais os mortos, purificais leprosa, expelis demônios, de graça recebeste e de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Então Jesus está dizendo para os discípulos não levarem ouro, nem prata nos seus cintos, né? Vamos lá. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
Irmãos, a prova está aqui de vocês. Jesus está dizendo, preste atenção, tá bom? Preste atenção. Jesus está dizendo para os seus discípulos, não levem ouro nem prata, né? Dinheiro, não leve dinheiro. Não leve alforje, não leve aqui, não leve deixa eu ver aqui, deixa eu botar o óculos. Olha só, amado, veja bem, tá? Veja bem. Veja bem. Não leve alforje e nem bordão. Então Jesus, aqui em Mateus, já está enviando os discípulos a pregar o Evangelho. E Jesus falou para os discípulos, para eles não irem armados. Vocês estão entendendo, amado irmão? Como esses falsos professores querem enganar vocês, esses falsos mestres? Como é importante você sempre aprender com os sábios do Senhor que mostra a Bíblia para vocês. Então, irmão, aprenda com a Bíblia. Examine as Escrituras para poder ter o mesmo pensamento do outro irmão segundo as Escrituras, ok? Então, a prova já estou mostrando para vocês aqui que esse professor, ele está enganando as pessoas, porque Jesus não mandou os discípulos se armarem para ir pregar o evangelho armado. Irmão, calma nessa hora. Mas, irmão Roberto, mas Jesus mandou os discípulos comprar 2 espadas. Calma. Nós vamos chegar nesse versículo aí. Mas o que eu quero falar para os irmãos, que quando Jesus manda os discípulos pregar o evangelho pela primeira vez, Jesus não mandou eles irem armados, ok? Então vamos para mais para você compreender. Vamos para mais. Vamos para Lucas 9, para ficar mais compreendido para você, tá? Vamos para Lucas 9. Lucas 9. Vamos aqui para Lucas 9 para ficar bem esclarecido para você, tá? Para ficar bem esclarecido para você. Lucas 9, tá? Lucas 9 diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse, então Jesus disse, nada leveis. Preste atenção, amados irmãos. Jesus está dizendo para o seu discípulo, nada leveis. Vamos lá. Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deves ter 2 túnicas. Irmãos, isso aqui é muito incrível, tá bom? Isso aqui é muito incrível. Então aqui é o mesmo texto de Mateus 10, versículo 5, né? Mais claro para vocês. Vocês estão vendo aqui, amado irmão? Jesus dizendo para os seus discípulos, nada leveis com vocês. Não levem alforje, não leve bordão, não leve dinheiro. Irmão, isso é incrível. A verdade de Deus, irmão, quando é manifesta, que você vê na Bíblia, é incrível,
eu me alegro tanto quando eu vejo a verdade de Deus. Então está aqui a prova para vocês. Jesus não mandou os seus discípulos se armar quando foi pregar o Evangelho. Ok? Ponto final. Então esses falsos mestres estão enganando vocês. Vamos para mais. Olha só, vamos agora exatamente para essa parte, aonde Jesus ele manda Pedro comprar o seu discípulo, né, os 2 discípulos ali. Manda os seus discípulos comprar somente duas espadas. Jesus manda o discípulo comprar 2 espadas. Vamos lá para esse texto para nós compreender. Lucas 22, tá? Vamos lá para Lucas 22. Para Lucas 22, versículo 36, tá? Versículo 36. Versículo 36, que a gente vai começar aqui. Bom, os irmãos têm que entender aqui. Para vocês compreenderem, irmão, isso aqui, vamos ler aqui. Aqui fala, Pedro é avisado. Aí você vê aqui, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Né? Lucas 22, versículo 31, tá, irmão? Aí vamos passar para o que é o mais importante. Vamos lá. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Pedro, os discípulos ainda não eram convertidos. Eles apenas eram limpos, apenas pela palavra. Mas eles não eram totalmente, irmãos, convertidos, ok? Vamos lá. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Vocês prestaram atenção aqui, amados? Então Pedro está dizendo que estava pronto para ir também preso, junto com Jesus, para enfrentar a morte junto com Jesus. Só que não foi o que aconteceu. Essa promessa de Pedro não aconteceu. Né? E Pedro apenas, ele falou, né? Ele falou da boca, né, irmão? Ele falou ali, mas a carne, no exato momento, ele não aguentou. Ele não aguentou a carne, né? Mas Pedro falou ali, eu posso dizer que Pedro ele falou ali, né? Inocentemente, que ele amava tanto Jesus, só que na hora, né, se acovardou, né? Vamos acompanhar, olha só. Então você já vê aqui, né, irmão? O que já ia acontecer com Pedro, o que já ia acontecer com Pedro. Pedro não ia cumprir essa promessa que ele estava fazendo. Então vamos para o versículo 35. A seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei, olha só, amados irmãos, observe como é incrível. A seguir, tá? Olha, Lucas 22, versículo 35. A seguir, Jesus lhe perguntou. Então, Jesus está respondendo para os discípulos, tá? A seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandália, faltou-lhe, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então os irmãos veem aqui mais uma confirmação. Jesus relembrando que quando mandou os discípulos pregar o Evangelho, Jesus mandou eles ir e pregar o Evangelho sem usar armas. Ok? A grande verdade aqui. Vamos lá para mais.
o versículo 36. Então ele disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. Quem tem bolsa, tome-a. Como também o afoge. E o que não tem espada, venda a sua capa e a compre uma. Então aqui Jesus está mandando os discípulos comprar uma espada, ok? Vamos lá. Você comprar uma espada, venda a sua capa e compre uma, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe: basta. Bom, como os irmãos já viram aqui a grande verdade. Então, nesse exato, veja bem, tá? Nesse exato momento, onde Jesus manda os seus discípulos comprar uma espada, e um dos discípulos disse: Senhor, aqui nós temos 2 espadas. O Senhor disse: basta. Pronto. Irmãos, nesse exato momento aqui, que Jesus manda comprar vender a capa e comprar uma espada, Jesus não está mandando eles pregar o Evangelho, não. Isto era para se cumprir a respeito de Jesus, tá certo? Então, nesse exato momento que Jesus manda uns dos discípulos se armar, não é para pregar o Evangelho, não. É para se cumprir a profecia sobre Jesus. Vamos continuar aqui embaixo para você ver. Então você lê todo o contexto. Então você lê, irmão, todo o contexto. Então aqui você dá continuidade. Mateus, o versículo 39, você dá continuidade do qual acabei de ler. Aí vem: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entre em tentação. Então aqui, os discípulos, o discípulo já tinha 2 espadas, e eles foram para o monte, aonde exatamente Jesus iria ser pego ali, para se cumprir a profecia a respeito de Jesus. Então, a espada que Jesus mandou comprar, na verdade ele já tinha uma espada já, era para se cumprir exatamente naquele momento no Monte das Oliveiras. Vocês estão entendendo, amados irmãos, a verdade? Então, aqui nesse texto, Jesus não está mandando os discípulos pregar o Evangelho armado, não. É para se cumprir nesse exato momento a profecia a respeito de Jesus Cristo. Então você lê todo o contexto que você vai ver que quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras e o discípulo já tinha a espada, é exatamente ali que acontece Pedro reagir contra o inimigo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, tá? Pera aí. Então, amados irmãos, olha só, irmão, que incrível que você tem que estudar a Bíblia Sagrada. Irmão, estude o Novo Testamento, conheça toda a história de Jesus. Muitos não conhecem toda a história de Jesus e dos apóstolos. Vive na mesma repetição o tempo todo. Só vive repetindo a mesma coisa, com tantas coisas de você se tornar sábios, inteligente. Aqui, amado. Vamos lá, olha só aqui. Vou pegar aqui a caneta. Olha só, amado. Veja bem. Mateus 22, versículo 48. Jesus, porém, ele disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo
o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriemos a espada? Olha só, preste atenção, amado irmão. Então, os discípulos vendo aquela multidão que vinha com espada, com porrete para Jesus, os discípulos perguntaram: Senhor, quer que nós ferimos eles com a espada? Veja só o que o discípulo falou para Jesus. Vamos continuar o texto. O versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, Pedro. Mas Jesus acudiu dizendo: deixa, basta, e tocando a orelha o curou. Então, dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitão de templo e ancião, que vieram prendê-lo, disse: saíste com espada e porrete, como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste a mão sobre mim. Então, aquele texto que eu mostrei para você, que ali fala sobre para se cumprir a respeito de Jesus, como entre os malfeitores, é nessa parte aqui. Jesus fala para ele: vocês vieram com porrete, com espada, como se eu fosse um malfeitor. Então, aquelas pessoas que vieram com porrete, com espada contra Jesus, estavam achando que Jesus era um malfeitor. Então, a espada que Jesus manda comprar é para se cumprir exatamente diante daquele povo, que Jesus jamais era uma pessoa que ia agir o mal com o mal. Então Pedro, amado, Pedro, ele amava tanto Jesus, Pedro amava tanto Jesus que ele pondo as mãos de Jesus, Pedro, ele se esqueceu da promessa que ele fez para Jesus, que iria ser preso também junto com Jesus. Mas Pedro não aguentou, Então Pedro pegou a espada e foi logo cortando. Aí Jesus disse: para, basta, para. Porque não foi isso que Deus ensinou aos seus discípulos. Agir o mal com o mal. Ponto final. Ok, Maria? Então Pedro agiu por impulso, por violência com violência. Pedro reagiu por conta própria. Porque ainda os discípulos não eram totalmente, convertidos. Então os discípulos, ao ver que pegaram Jesus, e eles não podiam agir o mal com o mal, não podiam lutar, aos discípulos se acovardaram, se esconderam, se afastaram de Jesus, se esconderam. Vocês estão entendendo, amado? Então é aonde Jesus ele fala: se eu quisesse, eu mandaria um exército de anjos para me livrar. Vocês estão entendendo, amado irmão? Então Jesus não precisava de segurança, coisa nenhuma. Então esses judeus que falou que Pedro era uma espécie de segurança, é um judeu mentiroso, Está mentindo para vocês. Jesus não precisava de segurança humano, não. Jesus, ele mesmo fala, se ele quisesse mandar os anjos para libertar ele, livrar ele, ele mandaria. Então, Jesus não precisaria de Pedro como segurança. Não existe isso na Bíblia, não. Ok? Amados irmãos. Deixa eu ir aqui rapidinho aqui, irmão. Pera aí, em Mateus 26, para ficar mais claro aqui, que eu quero. Para Mateus 26, para ficar bem claro aqui. Mateus 26, para ficar bem claro aqui, deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, ó. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha.
Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada perecerão. Vocês estão entendendo, amado irmão, a verdade? Todos que lançam mão da espada morrerão. Aqueles que vão reagir o mal com o mal. Então, aquele ato que Pedro ele fez de tirar sua espada para querer ferir o próximo inimigo, Jesus falou: quem lança a mão da espada, por ela morrerá. Então, Jesus não mandou os seus discípulos, quando chegar o momento, tirar sua espada e lutar contra os inimigos, não. Jesus não ensinou isso. Era somente para se cumprir exatamente o que Jesus falou. Vocês estão entendendo? Amados irmãos, que incrível. Eis que um dos que estavam com Jesus, aqui vem. Então Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espada e porretes para prender-me como salteador. Todos os dias no templo e me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Então, tudo que aconteceu, das multidão e com porrete, com espada, Pedro reagindo, era para se cumprir as profecias ditas pelo profeta. Mas quando Jesus manda os discípulos comprar uma espada, Jesus não mandou eles reagir contra o inimigo, não. Era para se cumprir a profecia. E aquele ato de Jesus é mostrando para os inimigos, para aquelas multidões maus, que Jesus não reagiria o mal com o mal, espada contra espada. Então, no momento em que Jesus ele manda Pedro guardar a sua espada, e ainda Jesus diz para Pedro: não sabe que eu poderia mandar, meu Pai mandar, anjos para me libertar? Então Jesus não precisava, Jesus não andava com segurança, coisa nenhuma. A segurança de Jesus era o Deus, era o Pai. Sempre Jesus estava protegido pelo Pai. Então, Jesus andava no templo dos fariseus, Jesus andava em ruas, em cidade pregando o Evangelho, e os fariseus nunca botaram a mão em Jesus, nunca prenderam Jesus. Por quê? Porque é Deus, que era Deus que preservava a segurança do Filho. Agora chegou o momento certo de se cumprir, que era no Monte das Oliveiras. Vocês estão entendendo, amado irmão? Agora vamos aqui para a grande verdade. Então, essas pessoas, falsos cristãos, que chama a nós de religioso, quando nós dissemos que cristão não pode andar armado, ele chama a nós de religioso, diz que nós está errado, debocha. Essas pessoas, amado irmão, não são cristãos, são violadores do mandamento de Jesus, da lei de Deus, são violadores. Este povo que apoia a arma, esse povo que apoia o cristão usar arma, são carnais. São carnais. Vocês devem para entender? Exatamente. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, o canal Seja Liberto, ele virou carnal. Depois que ele passou
a ser ensinado por esses falsos mestres, violadores da lei de Deus, ele se tornou carnal. O canal seja liberto do Anderson. O Anderson, ele não prega mais, né? O Anderson, ele está preocupado mais com coisas, né, do mundo. Antigamente ele pregava, mas deixou de pregar, né? Então, não tem para onde correr, amado irmão. São carnais, são homens violadores da lei de Deus, do mandamento de Jesus. Então, para ele não tem essa não, de oferecer a outra face. Ele vai partir para a briga, para a violência. Esses não são povo de Deus não, ok? Então, irmão, não perca que eu vou trazer a grande chave de novo, tá? Eu vou trazer de novo para você. Nesse terceiro vídeo aqui, sobre o Evandro Ferreira e os professores de teologia. Então eu vou trazer a prova-chave, que realmente o cristão não pode andar armados. Tanto o cristão e o cristão judeus verdadeiros, que acreditam em Jesus, eles não andam armados. Exatamente. Isso eles não contam para vocês, né? Os falsos mestres, esses professores da teologia. Então não perca que eu vou trazer, irmão, todo o mistério. Agora nós vamos ver no Velho Testamento. Antigamente era olho por olho. Então houve-se um mandamento do Senhor. Deus mandando o seu povo odiar os inimigos. Então vamos conhecer toda a verdade. Que lá na frente, Deus, ele manda seu povo amar os inimigos. Ninguém mais mataria mais ninguém. Não reagiria mais aos inimigos. Isso eu vou provar no Velho Testamento. Tá bom, mano? Vai dar um trabalho para eu procurar de novo, né? Que são assuntos que eu não anotei. Quando alguém fala de assuntos que eu não tenho em minha agenda, então no mesmo dia eu faço um estudo, monto todo quebra-cabeça, pego versículo ali, versículo aqui. Então é onde a gente combate, né, os falsos mestres, tá bom? Bom, meus irmãos, a verdade já foi dita para vocês, então se desperte em nome de Jesus. Então essa coisa de usar arma, confusão de leis aí no mundo, deixa que eles briguem entre si. Mas repetindo mais uma vez, os verdadeiros cristãos, o predestinado, jamais vai reagir dessa forma que esses falsos mestres fazem e os calvinistas católicos. Jamais uma atitude do verdadeiro cristão jamais iria falar o que esses falsos cristãos estão falando e falsos mestres estão ensinando para vocês engano, né? Mentira para vocês. Então, todas as provas estão aqui. Então, fazendo o resumo aqui, um resumo. Então, quando Jesus manda o seu discípulo pregar o Evangelho, Jesus não manda eles ir armados. Então, você já viu a verdade aqui. E ponto final. Então, no momento em que Jesus manda comprar uma espada, Jesus não mandou o seu discípulo pregar o Evangelho, não. Era para se cumprir no Monte das Oliveiras exatamente tudo ali. Tá bom? Então não perca que nós vamos ter o terceiro vídeo sobre esse assunto. Tá bom, Marinho? Que Deus abençoe a todos e até mais.